O Evangelho de hoje nos traz vários ensinamentos, um deles fortes, mas nós só conseguiremos entender o Evangelho de hoje se nós lembrarmos do Evangelho de ontem. Nós estamos no capítulo 19 do Evangelho de São Mateus, e o Evangelho de hoje ele é uma continuação daquilo que nós vimos ontem, da chamada parábola do jovem rico, onde aquele jovem rico não consegue deixar tudo para seguir Jesus. O cerne do Evangelho de hoje é voltarmos à continuação. Imaginem que eles estão no mesmo lugar, não é uma continuação. Jesus, ele diz para aquele jovem rico: vai e vende tudo. Aqui está o segredo de deixar tudo por Jesus. Vejam, Jesus, ele poderia dizer para aquele jovem rico: vai, deixa todo o dinheiro que você tem, deixa as casas, deixa os bens, vem e segue-me. Mas Jesus não disse deixa, Jesus disse vende. Aqui está o segredo. Se eu estou no lugar e Jesus me diz: deixa este livro para trás, Padre Arno, deixa e vem, deixa e vem. Mas se ele me diz vende e vem, significa que eu não tenho mais o livro. Deixar pode deixar uma brecha para eu voltar. Deixar pode deixar uma brecha de apego. Eu deixei as coisas, mas quando eu quiser, as coisas estão ali. Eu deixei a minha casa, mas o meu quartinho está arrumado lá na minha casa. Minha mãe não mudou nada. Eu deixei a minha casa, mas os meus bens estão ali. Quando eu quiser voltar, vender não. Se a gente vende, a gente não tem como voltar. A gente não tem mais o que voltar para casa. Vejam que interessante. Foi isso que mexeu com aquele jovem rico. Porque talvez se Jesus tivesse falado para ele deixa, ele teria deixado. Ele teria a segurança dos bens dele. Mas como Jesus pediu para ele vender, mexeu com ele. Mexeu com ele porque ele não teria mais nada. Assim começa o Evangelho de hoje, quando Jesus diz que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. É mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Essa passagem, por diversos séculos na história da igreja, ela foi confundida. Porque quando a gente vê um castelo, quando a gente vê uma muralha, né? E Jerusalém até hoje possui as muralhas, podemos imaginar que esse rincão fosse repleto das muralhas e nós estamos dentro da cidade de Jerusalém. Agulha é um buraco que se tem no muro. As muralhas, elas são grandes e as muralhas são divididas por como se fossem castelinhos, né? Agulha é um buraco que tem embaixo daquilo. Camelo é uma grande corda, uma corda grossa, em que antigamente eles pegavam à noite e jogavam aquela corda, que é o camelo, e passava para dentro da cidade comida, passava para dentro da cidade armas. Eles esperavam chegar à noite, soltavam o camelo, que é a corda, por aquele buraco, que é uma agulha, e depois eles traziam para dentro da cidade aquilo que eles não conseguiam trazer para dentro da cidade durante o dia. Camelo, corda, buraco, agulha. Muita gente pensava, é difícil, porque o camelo ele é exatamente do tamanho do buraco da agulha. Realmente é difícil entrar um rico no reino dos céus. Mas se a gente for olhar na tradução original do grego, Jesus está falando de um animal mesmo. Jesus não está falando da corda. Ou seja, Jesus está dizendo que é realmente extremamente difícil um rico entrar no reino de Deus. A gente poderia pensar, meu Deus, então se eu tiver posses eu tenho que dar? Meu Deus, se eu começar a ter uma vida financeira, eu tenho que renunciar a isso? Vejam que olhar o Evangelho de hoje sem entender o Evangelho de ontem não traz sentido. Jesus está falando de apego.
Jesus está falando de divisão de coração, de servir a Deus e de servir ao Mamona, Deus do dinheiro. É sobre isso que Jesus está falando no Evangelho de hoje. É mais fácil um camelo entrar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: meu Deus, então ninguém pode ser salvo. Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Aqui está a resposta: se o rico pode ou não pode entrar no reino de Deus. Quando Jesus diz que para os homens isso é impossível, Jesus está dizendo que com a luta pessoal, com o seu esforço somente, você não vai conseguir entrar no céu. Mas com a ajuda de Deus, com o auxílio do Espírito, você vai conseguir entrar no reino dos céus. Vejam, é impossível entrar no reino dos céus sozinhos, mas para Deus tudo é possível. Jesus toma a palavra e diz, é interessante aqui, porque o Evangelho agora ele se divide em duas partes. Essa primeira parte, Jesus conversou com um jovem rico, o jovem rico negou. Quem sabe o jovem rico não poderia ser o 13º apóstolo, que ele foi chamado por Jesus. Poderia, se ele dissesse sim. Jesus disse: vem, segue-me, para ele negou. Quem sabe poderia ser o 13º. Continua a conversa, Jesus fala dos ricos, fala do camelo, fala da agulha. Isso é uma conversa destinada ao povo. Agora, começa a segunda parte do Evangelho. Jesus começa a falar com os 12. Jesus não está falando mais com um povo, porque Pedro toma a palavra e diz: e nós? Nós deixamos tudo e te seguimos. E o que nós vamos receber? Vejam que interessante. Pedro, desse lado, começa a ouvir Jesus falar dos outros, que é difícil entrar no reino dos céus. Pedro viu aquele jovem rico não querer seguir Jesus. Pedro ficou preocupado. Pedro já tinha seguido. Pedro já tinha deixado. E Pedro diz: e nós? Pedro está preocupado com a segurança. Eu deixei. E eu vou receber o quê? Eu sigo a Jesus. E eu vou receber o quê? Talvez a pergunta de Pedro seja a sua. Senhor, e eu que vou à missa todos os dias? E eu que vou ao grupo de oração? E eu que rezo? E eu que vou à missa? E eu que deixei a minha vida, que sou da Canção Nova? E eu? Vou receber o quê? Talvez a inquietação de Pedro seja a tua. Insegurança. A pergunta significa, porque nós damos a vida para Deus, seguimos a Jesus e damos um passo no escuro. E é por isso que Pedro pergunta: e o meu futuro? Como vai ser? Eu não toco, eu não pego. E Jesus responde para Pedro: calma, calma, Pedrinho, fique tranquilo. Além de dar os tronos das 12 tribos de Israel, todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filho, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Lembra da conversa de Jesus com o jovem rico? Jesus disse: deixa ou vende? Vende. E agora Jesus diz o quê? Deixar ou vender? Vejam que belo. E nós aqui chegamos no cerne do Evangelho de hoje. Para o jovem rico seguir Jesus, ele diz: vende os seus bens. Vender significa acabar, não existe mais. Você não vai ter mais segurança. Vende e dá. Isso bem material. Para a família, Jesus diz: deixa. Deixar pai, deixar mãe, deixar irmão, porque a gente não corta os laços, a gente não vende os laços com a nossa família quando a gente serve a Deus.
A gente não esquece os nossos. A gente não vende o pai, não vende a mãe, a gente não vende os irmãos, a gente não vende a nossa história que a gente deixou quando a gente segue a Deus. Que belo! A gente não cota como a gente vende os bens materiais. Jesus diz: quer me seguir? Vende os bens materiais, vende os seus apegos, deixa tudo que te prende, mas o que é emocional, o que faz parte da sua história, você deixa. Você deixa porque eles vão ficar ali. Você não vai esquecer. Você não vai deixar de vender. Você não vai vender e falar: acabou, eu não tenho mais família, não tenho mais pai. Não. Que bonito. Servir a Deus significa vender aquilo que te prende, vender os seus apegos, vender aquilo que te segura, vender aquilo que te impede de ser melhor, e só deixar a sua família, o seu pai, a sua mãe. Você vai deixar, porque quando você voltar eles vão estar lá. Eu deixo o livro aqui no ambão. Quando eu quiser chegar perto do lecionário de novo, eu volto. Ele está aqui. Eu não vendi ele. Será que muitos não estão em crise existencial porque estão fazendo o inverso? Porque estão ficando com os apegos, ficando com os bens, e por causa disso estão vendendo a família? Será que o mundo de hoje não está fazendo com que nós vivamos o inverso? Eu fico com o apego, eu fico com o bem, eu fico com o dinheiro, e para isso eu vendo a minha família. E para isso eu corto os laços de pai, mãe, de irmão. E para isso eu traio eles, eu fico com herança, eu mato por causa do dinheiro, eu mato por causa dos bens. Eu adultero por causa dos bens. Vejam, hoje o inimigo de Deus está fazendo com que as pessoas vivam o inverso. Fiquem com o que é material e para isso vendam os pais, vendam as mães, vendam as famílias. É assim que o inimigo tem tratado os filhos de Deus. E você? O que você tem feito? Pode fechar os teus olhos. Nós queremos pedir, Senhor, no dia de hoje, a graça de sermos tocados por Ti. Senhor, nós queremos Te servir sim, nós queremos Te seguir, mas para isso, nós estamos pedindo que o Senhor nos ajude, através do Teu Espírito. Que o Teu Espírito nos dê a graça de que nós vendamos tudo aquilo que nos impede de Te servir. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a vender tudo aquilo que é apego dentro de nós. Que o Espírito Santo nos ajude a vender tudo aquilo que nos impede de Te servir, Senhor. Tudo aquilo que nos impede de ser melhor. Sim, Senhor, muitas vezes estamos fazendo o inverso. Estamos vendendo a nossa história, vendendo a nossa família para ficar com bens, para ficar com os apegos. Não, Senhor, hoje nós queremos fazer o contrário. Hoje nós queremos vender de uma vez por todas tudo aquilo que nos impede de fazermos a Sua vontade. Senhor Jesus, eu não quero vender a minha família e os laços que eu tenho com aquelas pessoas que eu amo. Por isso hoje eu retomo. Hoje eu retomo, Jesus, o meu amor pelos meus pais, pelos meus irmãos, pelos meus parentes, amigos. Sim, Senhor, eu peço que no dia de hoje os laços familiares eles sejam restaurados, renovados, reedificados. Tudo aquilo que tem atrapalhado as famílias que brigam, Jesus, por herança, por bens, por comércio, por dinheiro.
Os bens que têm acabado com as famílias, os bens que têm acabado com os relacionamentos entre irmãos, de pais com filhos. As pessoas que têm colocado toda a sua esperança nos bens materiais. Não, Senhor. A nossa esperança é o Senhor. Sim, Senhor, nós estamos aqui porque nós confiamos que o Senhor é a nossa esperança. Nós queremos mais uma vez, Senhor, nos entregar a Ti totalmente, sem reservas, sem medidas. Que o nosso coração, Senhor, não esteja dividido entre o Senhor e os bens, entre o Senhor e os apegos. Não, não. Nós queremos estar totalmente entregues a Ti. Vá dizendo para o Senhor que você se entrega. Vá dizendo para o Senhor que você não quer ter um coração dividido. Vá dizendo para o Senhor que você quer se entregar e que você quer fazer esta experiência total. Vá entregando para o Senhor as suas preocupações, os seus sofrimentos que te impedem de estar totalmente entregue a Deus. Vá entregando a Deus tudo aquilo que te dispersa. As situações do dia a dia, os apegos, os sofrimentos que te fazem fugir de Deus, que te fazem culpar a Deus. Sim, Senhor, nós entregamos tudo isso porque nós queremos estar por inteiro diante da Sua presença, porque nós queremos estar por inteiro entregues a Ti. Toca no nosso coração no dia de hoje. E que pela intercessão, Senhor, de São Pio X, nós possamos estar todo o nosso dia permeado por um coração unido ao Teu. Hoje, neste dia, nós vendemos tudo aquilo que nos separa de Ti, Jesus. Não só deixamos como segurança, não, nós vendemos, porque nós não queremos mais. Mais uma vez, retomamos o nosso chamado, a nossa história e a nossa entrega a Ti. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado pela Sua visita a nós nesta manhã concreta e direta. E pedimos que ao longo de todo este dia, nós continuemos a renovar a nossa entrega e o nosso chamado à santidade a Ti.